Eu sou o Fábio e sou casado com a Daniela. E é claro que nós nos desentendemos. Eu sou o Fábio, marido da Daniela. Mas é claro que ela come mamão e eu não. Eu sou o Fábio, o marido da Daniela. Mas é claro que eu irrito a Dani, deixando a toalha molhada em cima da cama. Eu sou o Fábio, marido da Daniela. E é claro que eu piso com o pé sujo no chão limpo por ela. Eu sou o Fábio, casado com a Dani. E é claro que eu quero estacionar numa vaga diferente que ela sempre me sugere. Eu sou o Fábio, o marido da Dani. E é claro que quando ela fala, eu saio andando, mas eu continuo ouvindo. Eu sou o Fábio, casado com a Daniela. E é claro que quando estamos juntos no carro, eu não conto para ela que o tanque está na reserva. Gente, o casamento é um mistério. Casamento é algo que só quem entra nisso é que vai entender muitas vezes, né? Vai pensar assim, o que eu fiz da minha vida? Por que eu me apaixonei? Por isso que às vezes falam, né, que ser apaixonado, né, é burrice. Mas o que eu quero aqui, e eu estou muito feliz, porque esse ano, inclusive, eu completo 25 anos de casado com a Daniela. Nós vamos, em setembro, completar bodas de prata. E hoje eu me sinto mais seguro, inclusive, para compartilhar com vocês aquilo que eu quero. Eu tenho compartilhado com muitas igrejas. Eu fiz uma reflexão um tempo atrás, que nos últimos 10 anos eu tenho sido convidado por algumas igrejas para participar de retiros de casais, encontros de casais, e eu fiquei pensando assim, poxa, eu compartilho tanta coisa sobre casamento em outras igrejas, e eu não tenho feito isso com a minha igreja. Então eu propus esse ano, e conversando com o pastor Rodrigo, que coordena o Núcleo Família, que eu queria esse ano poder caminhar com vocês, e a gente fazer uma jornada por esse caminho chamado Segredos do Casamento Saudável. Eu entendo que algumas coisas vocês já sabem, talvez outras vocês não sabiam, mas vão saber, e que conforme caminharmos juntos, vocês vão recolher pequenas pérolas, pequenos destaques, coisas que, puxa, isso faz sentido, eu nunca tinha pensado sobre isso. E a ideia é que nós vamos começar hoje, e hoje é um início, é um pontapé inicial, é um ponto de partida. E o meu convite é que você caminhe com a gente durante esse ano. Todo mês nós vamos ter uma programação especial. Então hoje é o primeiro encontro, em abril a gente vai ter um próximo encontro, e eu me comprometo a já informar as datas, para que vocês possam também bloquear a agenda de vocês. Abril, maio e depois junho. Junho tem um evento especial. A equipe do pastor Rodrigo está organizando aí, pensando como podemos realizar um jantar dos namorados. Então, em junho, teríamos esse programa especial. Julho é férias escolares, muitos de vocês também têm oportunidade de sair, a gente dá uma parada e aí a gente volta. Agosto, setembro, outubro e novembro. Em novembro a gente encerra. Eu pedi para o Henrique gravar todos esses encontros, para que, se porventura você perder algum, você possa acompanhar depois no nosso canal, vai ter a edição, porque eu creio que a gente vai aqui caminhar e aprender muita coisa sobre casamento. Não só vocês vão aprender, mas eu também entendo que eu vou aprender com vocês. Combinado? Então vamos caminhar juntos? Eu fiquei muito feliz de ver vocês aqui hoje. Tenho olhado para cada rosto, para cada casal, e quero também que você incentive outros a estarem também. Fala assim, mas eu não fui no primeiro. Aí você fala, não tem problema, você assiste o primeiro encontro, mas venha com a gente para esse segundo encontro. Eu quero apresentar a minha família, porque eu não estou aqui sozinho. O que eu estou fazendo aqui hoje tem muito a ver com a minha família. Eu escolhi essa foto que eu fiquei olhando essa semana, porque ela fala muito sobre quem somos. Aí eu chamo a nossa família de Zenga Carrenho,
porque não é só o meu sobrenome, é o sobrenome da Dani. A gente traz os ancestrais conosco, nós trazemos tradições, trazemos histórias. E eu gosto dessa foto porque ela mostra um pouco de quem nós somos. Eu falei que eu sou casado com a Daniela, vamos completar 25 anos. A Marina é a nossa filha mais velha, tem 22 anos. E o Henrique tem 19 anos, é o nosso caçula. E nós gostamos muito de natureza. Nós gostamos de quando podemos estar viajando. A gente, às vezes, procura fugir da cidade e ir para algum lugar muito bonito, e a Serra da Mantiqueira tem sido um local que a gente sempre gosta muito de estar, e vocês perceberam que a gente gosta também de animais. Viu, Sofia? Você vai ter que aprender a andar de cavalo, né? Mas a gente gosta muito de esse contato com a natureza, a gente gosta das aventuras, e a gente gosta de viajar juntos, e tudo que eu quero aqui compartilhar tem muito a ver com aquilo que eu aprendo, não só com a Daniela, mas aprendo com a Marina e aprendo com o Henrique. Casamento nenhum é perfeito. Não existem famílias perfeitas. Mas nós entendemos que com Jesus, o casamento ele funciona. O casamento ele tem um propósito e a gente pode alcançar esse propósito e ter satisfação com o casamento. Eu quero recomendar a leitura de um livro que um dia eu encontrei por um acaso, e eu vou usar ele basicamente como um guia. Eu vou usar a estrutura dos capítulos desse livro chamado Segredos do Casamento Saudável. Diferentemente da maioria dos livros que a gente usa, que são livros de autores americanos, esse livro ele é escrito por autores espanhóis, marido e mulher. Então ele também traz um pouco também uma cosmovisão um pouco diferente também, sai um pouco desse eixo Estados Unidos, Brasil, e a gente também consegue ter um pouco mais de amplitude no pensamento cristão, também trazendo o pensamento europeu. Então fica a dica para você, vale a pena você, se quiser investir, ter esse livro para você aprender mais. Eu queria fazer 2 definições para a gente começar. A primeira definição é sobre casamento. John Stott, e aqui está um pouco alterado a definição, mas eu coloquei essa definição como um ponto de partida para nós. Casamento é uma instituição divina, ordenada e selada por Deus, na qual o homem e a mulher firmam um compromisso de vida em comum, que geralmente é coroado com a dádiva dos filhos. Eu estou aqui considerando esse ponto de partida. E algumas coisas importantes para destacar. Nós entendemos o casamento como instituição divina, e isso significa que o casamento não é uma ideia humana, não é algo que alguém sentou e pensou, precisamos estruturar um contrato para organizar socialmente estas uniões entre homens e mulheres. Não, o casamento ele é algo pensado por Deus, e a gente vai revisitar um texto daqui a pouco falando sobre isso. O casamento é uma instituição divina, ordenada e selada por Deus. E outra coisa importante, o homem e a mulher firmam um compromisso de vida em comum e também tem como um objetivo, coroado, normalmente, aí tem algumas definições que falam, normalmente ou geralmente é coroado com a dádiva dos filhos. Que é uma coisa que parece que hoje não é tão mais assim comum. Hoje a gente arruma um cachorro e ele se torna nosso filho, o gatinho se torna nosso filho. Mas a proposta de Deus para o casamento é que, inclusive, os filhos nasçam dentro desta união entre o homem e a mulher. E então nós temos a definição da família. O que é a família dentro do conceito bíblico? Família é o sistema vivo desenhado por Deus para promover as primeiras relações do ser humano, baseado no amor, no respeito, cuja função, faltou um aqui, principal é contribuir com o desenvolvimento integral, com a expressão de afeto e a comunicação entre os seus membros, de acordo com o plano de Deus. Agora começa a ficar mais complicado, fica mais desafiador,
Porque quando a gente olha para essa definição e pensa também naquilo que foi aqui ilustrado através da dinâmica, a gente vê que a prática é muito diferente da teoria. Eu acho que não tem ninguém aqui hoje que vai dizer assim que está tudo bonitinho, que está tudo, né, funcionando como deveria funcionar. E, na verdade, dificilmente as coisas vão funcionar como deveriam funcionar. Porque imagina duas pessoas pecadoras, duas pessoas que foram marcadas pelo pecado. Um casamento entre duas pessoas pecadoras tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. E, na verdade, isso só dá certo porque nós encontramos uma razão espiritual, um propósito espiritual, porque o amor muitas vezes acaba, a paixão passa, mas o casamento pode continuar seguindo em frente, cumprindo propósitos divinos. E eu quero hoje começar, como é um pontapé inicial, começando do zero, da base, os fundamentos do casamento. Talvez coisas que são óbvias, mas que nós precisamos repeti-las, porque eu tenho percebido que aquilo que é óbvio, não necessariamente é óbvio assim para algumas pessoas. Então, quero aqui caminhar com vocês nesse sentido. E o texto que eu quero usar é esse texto que está em Mateus, capítulo 7, no verso 24. Ele faz parte do discurso de Jesus, do Sermão do Monte, mas, na verdade, já é o fim. Ele está terminando o Sermão do Monte e ele está, então, trazendo uma conclusão. E nesta conclusão ele diz o quê? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Jesus ele tem um grande discurso, muito famoso, chamado Sermão do Monte, sobre várias práticas cristãs que nós, como discípulos, deveríamos estar atentos e alinhados, e não só, Jesus ele vai dizer assim, olha, não só estão ouvindo, mas estão praticando. Porque isso vai colaborar com os fundamentos, com a construção da sua vida, a construção da sua casa, a construção da sua família, a construção do seu casamento. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Tive que fazer cálculo 1 e 2, na verdade eu fiz cálculo 1 duas vezes. A primeira vez eu não entendi nada, na segunda eu entendi como passar. Mas também fiz resistência dos materiais, fiz algumas outras matérias, e eu entendi, depois de tudo, que se não tivermos um bom fundamento, se não for feita uma boa estrutura, não adianta você construir a casa dos sonhos. Porque aquilo que não aparece, que está sobre o solo, é fundamental para sustentar aquilo que está sendo visto. E muitas vezes a gente até visita uma casa, mas a gente nunca pergunta para a pessoa, você que construiu essa casa, mas você fez o quê? Você fez, né, como é que fala assim, gabião, você pôs estaca, né? Ninguém fala sobre isso. E depois, mais para frente, começa a aparecer umas rachaduras, começa a soltar o piso, e muitas vezes isso são problemas estruturais. E o nosso casamento também é como uma casa, que precisa ser solidificada sobre a rocha. Assim, eu queria pensar um pouco sobre o terreno em que nós estamos edificando os nossos casamentos. Eu estou vendo que aqui tem também alguns que ainda não estão casados, e eu não quero, de alguma maneira, desanimá-los. Eu estou feliz que vocês estão pensando em se casar. E é bom a gente ouvir isso também, porque, às vezes, a gente só sabe das coisas depois que elas acontecerem. Então, o combinado não sai caro. É importante a gente falar sobre elas. E quando eu falo em terreno, eu quero falar um pouco sobre esse ambiente em que nós estamos hoje. Qualquer um que hoje esteja casado, está sobre esse terreno, um terreno marcado por uma ultramodernidade do nosso tempo. Quem aqui nasceu antes da década de 70? Levanta a mão.
Pode abaixar bem rápido para ninguém ver. Mas, desde o final do século XX, as coisas estão muito mais rápidas, muito mais dinâmicas. Aquilo que por gerações continuavam e eram até profissões, a gente tinha as mesmas profissões dos nossos pais, fazia as mesmas coisas, de repente as coisas tiveram assim uma mudança enorme. Eu lembro que quando eu era pastor de adolescentes, tinha um jovem que ele entrou na Poli, fazer engenharia elétrica. 2 anos depois, a mãe dele entrou no meu gabinete e falou assim: o meu filho largou a faculdade. E ele foi para o Canadá. E olha, isso tem uns 20 anos. E está gravando vídeo no YouTube com um jogo de videogame. Eu não acredito. Hoje esse menino chama Edu BR, né? Como é que é, Henrique? KS, esse daí. Eu conheci ele como Eduardo Benvenuti. Mas hoje ele ganha dinheiro gravando vídeo para videogame. Ele joga os videogames. Pensa na mãe dele, né? O pai era engenheiro elétrico também, engenheiro civil, aliás, e aí vai ter um filho também formado, e de repente as coisas mudam. Então a gente não tem hoje nenhuma segurança do que amanhã vai continuar sendo igual. As coisas mudam muito rápido. Há um rompimento de todos os pactos de uma ética normativa, ou seja, aquilo que eram regras, elas já não necessariamente elas valem. Aquilo que ninguém considerava como forçar, hoje força. Então, parece que nada mais é absoluto. Mas como diz um sociólogo polonês que já faleceu, chamado Zygmunt Bauman, nós vivemos hoje uma modernidade líquida. Não há mais sólidos, tudo é líquido. E cada um cria a sua própria ética. A minha ética, ela vai ser uma ética que vai abranger o máximo daquilo que eu posso fazer sem ferir o outro. Mas o outro não tem nada a ver comigo. É uma ética muito mais individualista do que uma ética coletiva. O hedonismo é um valor supremo a ser consumido. E eu falo dos exemplos que eu acompanho. Eu também tinha uma jovem que era do meu rebanho quando eu era pastor dos adolescentes, e ela só faz viagem para Disney até hoje. Ela já tem 3 filhos, e ela só faz viagem para Disney. Eu falei, não tem mais outra coisa para conhecer no mundo? Né? Não tem uma Europa, né? Ásia, Dubai, mas é aquela coisa assim de só querer experimentar o prazer, ter sensações de paladar, então a questão da comida, então se gasta com comida, se gasta com viagens, tudo que gera prazer, experiências, elas são hoje mais importantes. Ausências de estruturas de autoridade, isso tem muito a ver com essa questão do rompimento de todos os pactos. Então, hoje, eu posso citar alguém aqui que a pessoa fala assim, mas e daí? Eu não sei quem é e o que tem isso? Pode falar o que ele quiser. A verdade que eu quero é essa. E não tenho... Antigamente, tinha pelo menos três ambientes que traziam limites e que davam sinais de autoridade. Um primeiro ambiente era o lar. Quem aqui é da época, né, que o pai olhava para você e você já entendia? Eu ainda era da época que eu só entendia quando a mãe pegava a vara. Porque daí a gente saia correndo, ela falava, volta, porque se correr, vai apanhar em dobro. Aí a gente vinha, né? Já com a mão no bumbum, já assim. Mas essas autoridades vão se desfazendo. Um outro lugar onde se tinha também um ambiente de autoridade era a própria escola. Quando eu comecei a estudar, entrei na primeira série em 1980, a minha professora se chamava Dona Dulce. Era a Dona Dulce. Eu até estranhava quando meus filhos chamavam a tia Clarice, a tia não sei quem.
E quando a gente entrava, a professora tinha que levantar. Eu sei que para alguns parece que tem um certo autoritarismo, mas se você consegue achar um equilíbrio, ele é importante, os limites são importantes. Até mesmo quando Deus criou Adão e Eva, colocou limites. Eles não tinham eles tinham que respeitar a autoridade de Deus. E outro ambiente que existia também era a igreja. E a igreja, né, a gente nem pode nem falar muito sobre isso, porque está tão hoje esculambado, né? A gente vê tanta coisa. Esses dias alguém postou assim num grupo de pastores, um vídeo de alguém assoprando bexiga. E dizendo assim, olha, você pode comprar essa bexiga por R$500, que aqui tem o fôlego do apóstolo tal, que era ele mesmo. Eu pensei em fazer isso com R$50. Você acha que dá, vocês bancam 50? Soprar umas bexiguinhas? Vocês podem escolher a cor. Banalizou. Os lares estão, né, todos eles também desestruturados, as escolas e também as igrejas. Novos modelos familiares. Então, antigamente era papai, mamãe, filhinha, hoje é papai, 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 mamãe, 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 filhinho, filhinho, cachorrinho, o papagaio, o periquito, e aí vai. São realidades do nosso tempo, uma grave crise da masculinidade e o auge do feminismo radical. Acho interessante como hoje o homem é o sexo frágil. O homem hoje tem medo de ser homem. Mas, ao mesmo tempo, quando ele reage de uma maneira violenta, ele reage de uma maneira autoritária. Ele machuca fisicamente, ele mata. E isso gera uma reação feminina. E essas mulheres hoje, elas estão dizendo assim, que olha, eu até acho que, se eu não me engano, eu coloquei uma frase aqui. O homem tem medo de ser homem, e a mulher já não se contenta em ser mulher. Gente, vocês estão indo na academia ultimamente? Vocês estão vendo as mulheres puxando os ferros? Que elas estão com os braços desse tamanho assim? Eu tenho medo. Mas que ela não gosta de mim e me dá um tapa na orelha? Algumas coisas não estão mais como era. Talvez para quem é mais novo, na nova geração, eles já nasceram nesse ambiente de ultramodernidade, eles estão mais, para eles é mais fácil até assimilar, mas eu que já sou do século passado, eu já acho as coisas muito estranhas, estão muito diferentes. Enfim, isso faz parte do terreno aonde estamos construindo o nosso casamento. E aqui eu peguei alguns dados da situação dos casamentos no Brasil. O brasileiro se casou mais em 2021. Quando teve o ano da pandemia, 2020, caiu, é claro, porque também ninguém podia nem casar. Mas a partir de 2021 começou a crescer de novo o número de casamentos no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o divórcio cresceu também como nunca. Temos hoje, em 2023, que é o último dado, 10 divórcios para cada 24 casamentos. Quem é engenheiro aí que faça conta, porque arquiteto, né, arredonda, eu nem sei quanto dá isso. Quase metade. Quanto? 40%. Atualmente, um casamento no Brasil dura em média 13 anos. É o menor patamar da série histórica registrada pelo IBGE. Gente, você acredita que as pessoas hoje casam, considerando que podem não mais ficar casadas no futuro? No século passado, a gente casava e azar o seu, se você não, né, escolheu direito, se você não pensou bem. Agora, parece que existem muitas portas, saídas, né, de emergência. E as coisas acabam. Eu até no gabinete pastoral, a gente atende casais assim, com 1 mês de casamento, 2 meses de casamento. Aí você pensa, mas vocês não conversaram sobre isso antes? Vocês não pensaram sobre isso? Ainda, conforme a entidade lá, o IBGE, a proporção de separação é maior entre os casais com filhos menores de idade, ou seja, é quase metade dos divórcios.
a falta de diálogo, o tédio na rotina, a traição são alguns motivos relatados pelas pessoas para dar fim ao casamento. Isso é apenas provocações, e então, se você está aqui, eu estou feliz, porque apesar de tudo que está acontecendo, eu vejo que nós estamos buscando sobreviver a essa realidade. E vamos ouvir de novo Jesus. Jesus, ele continua falando para nós: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Opa, espera aí que agora... O que Jesus está dizendo? Que os rios transbordaram, os ventos sopraram mais fortes do que nunca. Isso significa, queridos, que não tem como passar por essa vida sem sofrer com inundações, com tempestades, raios e trovões. Não tem como. O sofrimento, inclusive, ele é inerente à vida humana. E ninguém que se casa se torna mais feliz. Aliás, essa é uma pergunta a se considerar, né? Mas se você já está casado, agora não adianta mais fazer a pergunta. Porque pode ser que você casou pela razão errada. Você casou para ser feliz? Você casou para ser feliz, Douglas? Não responde agora. Pensa mais um pouco. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Mas o fato é que Jesus está dizendo, olha, vão ter dias difíceis. Vão ter dias de tempestades. Vão ter dias de inundações, vai molhar tudo. Vão ter dias assim que é um caos na terra. Mas se você construiu a sua casa na rocha, e a gente sabe quem é a rocha tem um nome, ela se chama Jesus, essa casa, ela pode ficar firme. O que eu quero dizer para vocês aqui é que nós vamos trabalhar nos nossos casamentos para que eles fiquem firmados na rocha. O terreno que existe é um terreno que tem locais de areia, como se fosse falar dessa parábola, onde os nossos casamentos podem afundar, podem ser, até como lá na cidade de Maceió, lá, pode ser engolidos. Mas se nós construímos os nossos casamentos na rocha, mesmo que venham dias difíceis, o nosso casamento, ele pode sobreviver. Meu pai e minha mãe estão aí, né? Oi pai, oi mãe, tudo bem? Meu pai e minha mãe eles têm mais de 50 anos de casado, porque eu já tenho 51, então eu já tenho uns 50 e pouco. Quantos anos de casado vocês têm? 52. Quando eu me tornei noivo da Dani, a gente fez daquele jeito tradicional, fui na casa dela, pedi a mão dela para o pai, e a gente selou o noivado. Eu pedi para o meu pai trazer uma palavra. E a palavra que o meu pai trouxe foi essa. E eu nunca esqueci, viu, pai? Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com um Deus que quer nos ver casados, que deseja que nós tenhamos alegria no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, que nós tenhamos paz, apesar de todas as coisas que conspiram contra. Olha, e vai ter coisa conspirando contra. Tudo parece que muitas vezes conspira contra o nosso casamento. E eu quero começar com esse texto, porque é aqui que eu acho que é o melhor ponto de partida, a gente entender qual é esse casamento que Deus propôs para o homem e para a mulher. Quando a gente fala que o casamento é uma instituição divina, se isso estava, então, vamos falar, né, na cabeça de Deus, o que Deus queria? E é interessante, porque eu quero também destacar que esse texto ele está no 2º capítulo da Bíblia. E se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que a queda do homem aconteceu no capítulo
3. Ou seja, os únicos 2 capítulos onde tudo funciona como deveria funcionar é o capítulo 1 e 2 de Gênesis. E exatamente o capítulo 2 é onde existe ali uma concentração de informação sobre o casamento. Então é algo essencial que nós precisamos entender, saber e praticar. O texto, lá no versículo 18, diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei a ele alguém que o auxilie e corresponda. E eu achei Deus assim bem irônico com Adão, porque ele falou assim: Adão, ó, você vai passear aí pelo jardim, começa a dar nome para os bichos. Aí ele começou a dar o nome, né? Girafa, girafo, elefante, elefanta, galinha, galo. E ele começou a pensar: olha, mas tem aqui um animal igual, mas que não é tão igual, mas corresponde. E ele começou a olhar para ele e ele falou assim: não tem ninguém igual a mim. Parece que Deus começou a mostrar para ele: olha, você está percebendo que existe um propósito? E aí a gente vê o versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu fiz agora, no final do ano, em novembro, um encontro de casais. E o pastor Davi, que foi o mesmo pastor que foi no nosso encontro, eu fui no encontro que ele promoveu. Ele pediu para mim falar sobre uma expressão que tem no filme Avatar, que é no 1, que é a expressão "eu vejo você", que é uma expressão dentro do filme que traz essa percepção assim: eu sei quem você é, eu entendo você, e você, eu me identifico com você, e é você que eu quero. Então tem todo um contexto. E aí quando eu comecei a falar sobre isso, eu usei esse texto. Porque Adão, ele vê Eva. É como se ele falasse para ela assim: eu vejo você, e você é alguém como eu. É alguém que faz sentido eu me relacionar. Não faz sentido eu me relacionar com a girafa. Não faz sentido eu me relacionar com o elefante. Não faz sentido eu relacionar com qualquer outra, mas com você faz todo sentido. Eu vejo você. É você, carne da minha carne. E aí então há 3 princípios que nos versos 24 a 25 estabelecem um casamento, que está em Gênesis. Então não sei se você tem uma Bíblia, mas se você tem, mesmo que seja no celular, vale a pena destacar estes versículos, o versículo 24 e o 25, que diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse texto ele é fundamental, ele é repetido por Jesus. Quando Jesus ele é confrontado pelos fariseus, perguntando se poderiam haver divórcio, Jesus ele começa a responder citando o Velho Testamento. Não ouviram o que foi escrito na lei? Que o homem deixará pai e mãe? Então você pensa, opa. E se não bastasse isso, depois nas cartas, Paulo também cita em 2 cartas, se eu não me engano, em Efésios e em Coríntios, a mesma versículo que está em Gênesis. Ou seja, esse é um versículo fundamental para um relacionamento entre um homem e uma mulher, porque ele tem 3 princípios. E quais são esses 3 princípios? Primeiro, deixar pai e mãe. Ou seja, precisa haver uma ruptura. Estava quinta-feira com o Roxo e a Bia, mais o Cirilo. A gente estava fazendo o roteiro do casamento deles. E aí eu estava como... Como é que eu falei que eu estava sendo? Eu falei para você, Dani? Que eu estava como consultor. E o Cirilo vai fazer a cerimônia, eu estava assim: então Cirilo, e Bia e Roxo, tem que fazer assim, assado. Então entra primeiro os padrinhos, aí entra a daminha, entra não sei quem, aí entra o noivo, entra a noiva, e aí está todo mundo junto, aí você não deixa as pessoas sentarem ainda. Você diz assim: nós vamos orar. E nós vamos agradecer a vida dos pais, que trouxeram os seus filhos ao altar. Porque o que aparece geralmente nos convites tradicionais?
os pais convidando para a cerimônia, né, de matrimônio dos seus filhos. Por quê? Porque tem algo aí essencial, que é, olha, os pais estão colocando diante do altar um homem e uma mulher que estão se tornando uma nova família, uma nova. E então, às vezes, e como pastor, a gente precisa falar, e agora eles estão por conta própria, viu, papai e mamãe? Né? Agora, eles têm que dar os pulos dele. Mas parece que às vezes, parece que os pais hoje em dia, assim, eles estão tão apegados que eles não deixam. E aí fica morando tudo junto e misturado. Sabe? E assim, eu sei que às vezes o poder aquisitivo ele é pequeno e você precisa fazer concessões, mas no melhor possível é você ter o seu próprio espaço. É você ter a sua, né, você ter o seu... Por que fala para quando vai casar, você ter emprego, para você se sustentar? Porque acabou a mesada de papai e mamãe, acabou esse negócio. Pai e mãe, eu sei que vocês amam lavar a roupa dos filhos de vocês, mas deixa as roupas deles. Eles precisam aprender que não existe mágica, mas que existe máquina de lavar e ela funciona. E a gente precisa ter essa consciência que agora se rompe o cordão umbilical. Ao mesmo tempo, o texto também diz que é para se unir à sua esposa. O que significa essa união? Tem a ver com união de propósitos, união de sonhos. Eu já fiz aconselhamento em que o casal vem falar comigo e dizer assim, aí ela fala assim, mas ele agora está falando que ele não quer mais ser advogado, que ele quer ser pastor. E eu não quero eu falei para ele que eu nunca quis me casar com pastor. Vocês não conversaram isso antes? Aí pergunto, mas você sabia? Então, eu sempre senti no coração que eu tinha um chamado, mas eu fiquei quietinho. União de propósitos. Precisa estar tudo checado. Querem ter quantos filhos? Não querem ter filhos? Vão frequentar qual igreja? O que vão fazer com os recursos? O que tem, né, quais são as prioridades? Às vezes as prioridades são diferentes para o homem e para a mulher. Até hoje, eu com a Dani, a gente tem os nossos conflitos de prioridades. Tem coisas que eu acho que são assim, né, emergenciais. Aí ela manda assim, senta, fica aqui um pouquinho, vai passar. Porque ela tem um lado racional. Eu sou o passional. Né? Vamos fazer 25 anos de casado, já estou pensando naquela viagem dos sonhos, assim, no navio. Ela fala assim, senta um pouquinho aqui, vamos ver as contas. Vamos abrir a nossa conta bancária. Dani, não estraga tudo, Dani. Toda vez é a mesma coisa. Mas, sabe, tem propósito, tem o mesmo propósito. E tornar-se uma só carne, isso aqui é muito mais só que intimidade sexual. O compartilhar as partes mais sensíveis da sua pessoa, do seu corpo, da sua alma, da sua vulnerabilidade interior, sem que se sintam envergonhados. O seu cônjuge vai se tornar o seu melhor amigo. É com ele que você vai dividir as coisas mais íntimas do seu ser. E eu não acredito nessa história de que um homem casado tem uma melhor amiga que não é a sua esposa. Pode parar com essa sem vergonhice. Você pode falar o que você quiser, mas nos meus 51 anos, eu vi que essa história não funciona, não acaba bem. Melhor amigo, melhor amiga é o seu cônjuge. É com ele que você vai repartir a sua história, repartir a sua dor, a sua ansiedade. A gente vai ter um encontro que a gente vai falar sobre comunicação. E a comunicação, ela tem uma profundidade que chega a um nível da gente dizer aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que a gente sente. Mas para isso precisa ter um ambiente que a gente não tenha vergonha. Porque o fato é que a vida machuca.
E muitos de nós vamos chegar no casamento machucados. Machucados fisicamente, machucados emocionalmente. E a gente acha que o casamento vai ser assim um milagre, que vai resolver tudo. Os 3 primeiros meses, 6 meses, os 2 primeiros anos, podem ser tudo, mas depois essas coisas, se elas não são tratadas, se elas não são conversadas, de repente elas vêm assim, como se fosse um vulcão, e a pessoa regala o olho, e quem é você? Eu não sei com quem eu me casei. E olha que curioso. Há um sentido aqui de caminho, de direção. Você deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, une-se nos mesmos propósitos, nos mesmos sonhos, e tornam-se uma só carne. A gente está tão disruptivo antigamente, porque agora o que acontece? Primeiro se unem em sua carne, aí depois vê, né, se vai funcionar, se tem os mesmos sonhos, se não. Aí depois, por último, aí deixa a casa do pai e da mãe. Porque tem papai e mamãe que está comprando cama de casal. Para o filhinho e para a filhinha. Porque está violento o mundo lá fora e aí precisa estar em casa. Para com isso, gente. Nós precisamos entender o propósito e obedecer a esse propósito. E seguir esse propósito. Aqui. Aí, então, vem o nosso casamento. O nosso casamento, eu, Fábio, a Daniela, e o nosso casamento, olha lá, Marino, Henrique. Só que o nosso casamento, ele tem uma origem. Eu tenho uma origem, o meu casamento que é o seu Ismael, a dona Maria Inês. Porque na minha época a gente chamava, né, o sogro e a sogra de dono e, né, e seu, desse negócio de chamar de tia, gente. Ou chama pelo nome, né, tia. Oi, tia. Bom, ela tinha lá, dona Eunice, o seu Reinaldo. A Dani, quando ela vem para o casamento, ela traz esse casamento também. Ela traz as experiências boas e ruins. E o Fábio, ele vai também trazer as mesmas. Ele traz as malas para o casamento. Já ouviu falar dessa expressão? Das malas que você leva para o casamento? Você leva muita bagagem do que aconteceu anteriormente. E tudo isso vai influenciar. A Marina e o Henrique também, eles vão ser, muitas vezes, influenciados pelo meu casamento. Então, é essencial que a gente entenda todas essas dinâmicas. E que o casamento, apesar de tudo, ele pode funcionar. Eu acho o máximo essa imagem. Eu até queria uma imagem melhor. Com uma melhor definição, mas essa imagem para mim, ela ilustra um casamento que funciona. Não é boa, Walter? A mulher não pode nem fazer regime, porque está no peso ideal. Olha lá, ele está dando até um tchauzinho assim, mas ele também está jogando o corpo para lá, né? Porque qualquer coisa pode acontecer ali, de repente. E eles têm que chegar até o fim, eles têm um ponto final para chegar com esse trator. E às vezes o nosso casamento está assim, gente. E vai ser assim mesmo. Vai ter N situações que parece que as coisas não funcionam como elas deveriam funcionar. E aí o que a gente faz? Pula fora? Não. Tem como continuar. E a ideia é a gente continuar, a gente investir, lutar, mudar o que precisa ser mudado. Jogar fora o que precisa ser jogado fora. Trazer aquilo que nunca foi trazido para dentro, mas vão trazer. E a proposta desses dias é isso, desses encontros. Porque muitos casamentos não funcionam. Algumas coisas, falta de conhecimento bíblico do plano divino. Então hoje você já não pode mais ter essa desculpa. Se chegar para mim e falar, mas eu não sabia disso, agora você já sabe. Outra coisa que eu vejo muito, falta de sensibilidade ao outro, perdão. O perdão sustenta o universo. Essa é uma frase que eu ouvi de um pastor. Se o perdão sustenta o universo, significa o quê? Porque Jesus morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, Deus decidiu nos manter vivos, porque ele já podia ter feito como Thanos, e ter acabado com a gente. Mas se a gente ainda está aqui,
é porque Deus decidiu perdoar. E se Deus decidiu perdoar, por que que a gente não consegue caminhar por ele? E eu não estou dizendo que isso é fácil. Mas a gente precisa incluir essa palavra perdão no nosso casamento. E perdão não é desculpa. Esses dias eu vi alguém, um cara lá foi, ela fez um negócio lá no meu condomínio, na minha cerca lá, plantei uma Oro Pronobis, e ela cresceu, tudo assim, estava linda, assim, mas estava subindo lá na grade que tem os fios do alarme. Aí eu acho que estava dando sinais lá na portaria, aí ele foi lá, e ele cortou embaixo a Oro Pronobis, só cortou assim, simplesmente assim. E largou tudo lá, as folhagens ainda enroscadas nos fios. E a gente não sabia quem era. E a Dani, como uma pessoa mais assim, centrada, né? Ela falou assim, calma Dani, não vamos fazer. Né? Vamos averiguar primeiro, antes de acusar as pessoas. Aí mandei mensagem para o zelador, aí para o síndico, na segunda-feira ele manda mensagem. Então, olha, seu Fábio, nós descobrimos aqui, realmente foi o funcionário aqui que substituiu o zelador está de férias, tem um funcionário. E ele viu lá que estava dando interferência e ele cortou, mas ele pede desculpa. Desculpa nada, cara, porque ele é culpado, não tem esse negócio ele tem que pedir perdão. Reconhecer que ele foi um cabeça dura, que ele podia ter falado comigo, olha, eu preciso cortar, precisamos resolver isso, mas simplesmente ir lá, e ainda falei, agora tem que vir aqui e limpar ainda a sujeira, porque ficou tudo lá para mim agora. E a gente às vezes ofende, e a gente pede desculpa. Não é desculpa, é perdão. Porque desculpa é quando a gente não tem culpa. E o fato é que a gente tem culpa. A gente acaba machucando a pessoa que a gente mais ama. Falta de entender o seu papel para abençoar o outro. Eu, como homem, qual é o meu papel para servir a Dani? Como é que a Dani me serve? Como é que a gente vive juntos e abençoa um ou outro? Aqui é só uma dica, tá? A gente vai trabalhar mais isso nos próximos encontros. Efésios 5:33, Paulo, ele está terminando também o que ele fala que é a dinâmica do casamento saudável. E ele termina com a expressão, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Ou seja, existe uma dinâmica que precisa ser investida aí, onde a mulher nutre um profundo respeito pelo seu marido, e o marido nutre um profundo amor pela sua mulher. A gente vai falar mais sobre isso. O homem, ele, mais do que ser amado, dizer que a mulher dizer para ele que ele ama, é dizer assim, como você fez bem, como é que você falou bem, eu vou voltar para casa, eu vou ficar esperando um elogio da Dani. Se ela não falar nada, eu falei assim, então não valeu de nada tudo que eu fiz. E para Dani é diferente. Eu preciso conhecer a linguagem do amor da Dani para poder amá-la e alimentar essa relação. Gente, nosso tempo está acabando e nós vamos continuar nos próximos encontros. E eu quero convidar você a ficar com a gente e em abril estar de novo, chamar outras pessoas. Nós estamos aqui naquele momento em que o piloto diz assim, estamos nos aproximando do aeroporto, voltem aos seus lugares, apertem os seus cintos de segurança, tripulação, preparar para o pouso. E antes que a gente desça, eu só queria dar algumas pequenas dicas. Que nós precisamos aprender a cumprir o nosso papel. O que eu, como homem, qual é o meu papel? Buscar esse papel através da Bíblia, através do discipulado, através da conversa com outros. Eu tenho o privilégio de ter um pai que reflete para mim caráter, reflete para mim exemplo. Mas eu também sei que muitos não tiveram exemplos e nós precisamos buscar. Porque desculpa tem para tudo. Você pode falar tudo que você quiser. Mas eu nunca tive pai. Meu pai era não sei o quê.
isso não é desculpa. Por isso que a gente faz a carpintaria, para que a gente, como homens, a gente entenda o nosso papel. Por isso que eu agora também, nós estamos investindo nesses encontros com mulheres, para que as mulheres também entendam o seu papel. Para que cada um cumpra com o seu papel. E que possam estar em paz com a sua história. Como eu falei, a vida vai machucar. Mas é possível ser curado. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado que não possa ser perdoado. E Deus, Ele deseja que o nosso casamento continue, siga em frente. E que o normal é o normal de Deus. Isso é outra coisa que a gente vai falar muito, porque a gente ouve muitas coisas que são comuns hoje em dia, mas nós precisamos entender que tem uma norma. Existe uma norma. E hoje o que eu trouxe para vocês em Gênesis 2, nos dá uma diretriz, nos dá as margens desse casamento. E isso é o normal. E é muito comum a gente ouvir hoje, mas é normal hoje, a gente viu, até essa semana passou, não sei quem viu aí, que teve um homem aí que conseguiu uma certidão de nascimento com 2 mães, porque eles já são lá um trisal, sei lá como é que é essa história. Tenho até medo de saber. E aí a pessoa fala, mas isso é comum, isso é normal. Normal na casa do chapéu. Mas o que é o normal de Deus. As dívidas são perdoadas. A gente entender que nós vamos machucar, e eu machuco a Dani quase todo dia. Tem coisa que ela nem sabe, porque eu nem falo, porque se eu falar... Brincadeira, Dani. Não me olhe assim, por favor. Mas a gente precisa ter um ambiente para dizer, olha, pisei na bola. E não pisar em ovos. Parece que o nosso casamento está a ponto de explodir, né? Que a gente não pode fazer nada, não pode se mexer, soltar um pumzinho. Já era. Não pode ser assim. A gente precisa se sentir bem. O amor não para. E o fato é que, às vezes, quando a gente peca, a gente decide parar de amar. E só tem um jeito de fazer com que o amor não pare. É buscando a fonte desse amor, a fonte da vida. E eu gosto desse texto de João 15. Porque ele diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Porque sem mim, vocês não são capazes de fazer nada. Nem casados nós somos capazes de ficar se nós não permanecermos em Jesus. E Jesus vai ser sempre essa fonte de vida e desse amor que não para. E eu quero fazer esse convite para você. Não sei de tudo que eu falei hoje, talvez você já sabia tudo sobre o que eu falei. Mas talvez foi bom, refrescou a sua memória, te trouxe de novo. Mas o meu convite é que você avalie o seu coração. E que você se entregue 100% ao seu casamento. Às vezes a gente fica, parece que num jogo de cabo de guerra. A gente fica dando uma forçada para ver se... E a gente, olha, uma coisa que eu falo para a Dani, eu jogo no seu time, Dani. E a Dani, às vezes, ela não concorda muito comigo e fala, mas eu jogo no seu time, Fábio. E a gente já se alinha. A gente se entrega 100%. Porque parece que a gente fala assim, não, vou dar 50, vamos ver se vem alguma coisa, né? Não, vamos colocar tudo que a gente tem. E se faltar, Jesus cobre. Jesus cobre. Porque Ele tem uma graça infinita. Ele tem um amor que não para. E mesmo quando eu não posso, Jesus pode. Mesmo quando eu não consigo, Jesus consegue. E Ele diz, não desista, não desista. Eu não desisti de você, eu fui até a cruz por você. E você não vai precisar mais ir para a cruz, porque eu já fui. Simplesmente não desista, não desista. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa jornada que estamos só começando.
Queremos, ó Pai, investir nos nossos casamentos. Queremos, Senhor, entender quem somos. E sermos, Senhor, melhores maridos, melhores esposas. Eu também vejo aqui, Senhor, casais que estão já com datas de casamento marcadas, e estão ouvindo tudo isso. Que o Teu Espírito também os ajude a discernir todas as coisas, a entender esse propósito que vem de Ti. Para que possamos, ó Pai, criar os nossos casamentos nesse ambiente de amor e graça, que o Senhor já promoveu. E ajuda-nos como igreja, a estarmos, Senhor, investindo nesses nossos relacionamentos, que são essenciais. Essenciais para a vida dos nossos filhos, mas também essenciais para a vida da nossa própria sociedade. Ajuda-nos, ó Pai, a entender e a caminhar com o coração aberto, ouvindo a Tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.